Olá, meu irmão, tudo bem com você? Glória a Deus, né? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao canal do nosso irmão Alberto Lírio, esse canal maravilhoso nessa plataforma, onde nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Apesar de muita gente não concordar com isso, não. Eles falam que o único lugar que a gente pode ter comunhão com Deus é dentro de um templo religioso com uma placa denominacional, não é? Bem estampado ali na frente. Mas a Bíblia não ensina isso, não. O importante é que a gente tem certeza, convicção que estudar a Bíblia você pode estudar em qualquer lugar você pode adorar a Deus, independente, né, de lugar. O que não se deve é você achar que para adorar a Deus, para estudar a Bíblia, você tem que ter um lugar específico, do jeito que ensina os lobos vorazes, os cães gulosos, né? Eles dizem que se a gente não estiver na igreja, você não consegue adorar a Deus. Só que igreja para eles é um lugar que tem uma placa denominacional, aonde você fica vinculado a um pastor, a um líder religioso. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui para você. Você imagina se o seu pastor, o seu líder, se ele tivesse tempo para ensinar isso aqui a você, ó. O que eu vou passar, não vou ensinar não. Eu não sei, eu não sou professor de nada, eu não sou pregador, mas presta atenção. Querido, você sabia que desde que Deus ele criou todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Isso não quer dizer que a terra estava sem forma, não quer dizer que Deus fez a coisa imperfeita, não. Não. Sem forma e vazia é porque ela não tinha ainda, não é, nada que nela habitasse a ponto de alguém chegar e falar assim: poxa, essa terra é perfeita porque está tudo aqui certinho, Deus colocou os animais, Deus... Não. Deus não tinha ainda colocado o homem, não tinha colocado planta, não tinha colocado animais. Sem forma e vazia não quer dizer que Deus tinha criado imperfeita, não. Deus criou ela com forma e criou com alguma coisa. O problema é que quando você estuda Gênesis capítulo 1, você não entende que aquilo ali foi uma recriação de Deus. Mas a terra, ela tem muita história para ser contada. Então eu vou apresentar para você aqui um diagrama para tentar colocar na sua cabeça que Deus, ele fez as coisas certas. Deus criou a terra perfeita, depois ela foi tomada por água, e depois nós temos o processo da recriação, não é? Até a queda. Gênesis capítulo 3. Se o seu pastor tivesse tempo, mas eles nunca têm, eles têm tempo para fazer tudo. Passear com a família, eles têm tempo de comprar, eles têm tempo de vender, eles têm tempo para enganar as pessoas, mas eles nunca têm tempo para mostrar a você que a realidade bíblica sobre tudo é diferente daquilo que eles ensinam. Então vamos lá. Deus, quando criou a terra, a eterna morada dos homens, ele teve vários planos para essa terra. Nós encontramos na Bíblia a criação original de Deus e a era do pré-caos. Desde a criação original até o caos. Gênesis 1 e 1,
e Gênesis 1 e 2. A Bíblia ela fala de Deus no passado eterno. A Bíblia ela fala sobre como que Deus planejou as eras. A Bíblia mostra como que Deus planejou o reino. A Bíblia mostra como Deus criou as hostes angelicais. A Bíblia mostra como Deus criou o universo material. Porque Deus criou o universo material. Porque Deus criou o sistema social original. A Bíblia mostra também por que Deus criou o sistema original. O plano de Deus deve ser dividido corretamente e também o plano de Deus é dividido em dispensações. Agora você presta atenção, meu querido. Você presta atenção numa coisa. Que em todo tempo, Deus sempre se preocupou em fazer as coisas tudo perfeito. Tudo perfeito. Você querendo ou não, aqui a Bíblia, ela mostra que Efésios capítulo 3, 1 ao 4, que o plano de Deus para a terra, a era das eras, foi dividido em dispensações. Nós tivemos, por exemplo, as dispensações divididas, as eras, os tempos, os aeons, foi dividido em dispensações. A Bíblia registra em Gênesis 1, 28, Isaías 14, 12 ao 14, a criação de Deus com respeito à dispensação dos anjos. Deus criou um mundo perfeito, que a prova era para que os homens pudessem ser obedientes a Deus e debaixo do seu domínio. E o propósito de Deus com isso tudo era testar, os homens na sua criação, de quanto eles seriam obedientes ao eterno Criador. É uma coisa interessante quando a gente para pensar na Bíblia, que a Bíblia não deixa ninguém enganado. Só que muita gente não quer saber. Então quando começa as dispensações, porque Deus ele dividiu, não é? Ele dividiu a criação, os tempos, ele dividiu em dispensações. Então nós encontramos na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, o verso 3, e Gênesis capítulo 8, o verso 14, a primeira dispensação, que foi a dispensação da inocência, que ela começou na recriação até a queda do homem. Gênesis 2, 15, Gênesis 3 e 21. Então, depois nós tivemos a dispensação da consciência, que foi a segunda dispensação. E ela, chamada dispensação da era pré-diluviana, Gênesis 1, 3, Gênesis 8 e 14, que ela começou desde a queda e ela valeu até o dilúvio. Depois nós temos a terceira dispensação. Essa dispensação, ela foi chamada de dispensação do governo humano. E ela
teve o seu início ali no dilúvio e ela perdurou até o chamado de Abraão. Isso é a terceira dispensação. Essa dispensação do governo humano, ela durou 427 anos. Ela foi de Gênesis 11, 10 ao 32, a Gênesis 12 e 4. Qual era o início e por que foi essa dispensação? Ali foi uma época de amadurecimento, adoração verdadeira, a vontade de Deus e a promessa de vida eterna e a autoridade plena. Isso na terceira dispensação, chamado a dispensação do governo humano. Mas a quarta dispensação nós tivemos a dispensação da promessa, que ela iniciou com o chamado de Abraão até a saída do povo de Deus lá do Egito. Ela foi de Gênesis 12 até Êxodo 12. Ela teve a duração de 430 anos, a dispensação da promessa. A quinta dispensação que a gente encontra na Bíblia foi a dispensação da lei. Por que foi dado a lei aos israelitas? Qual foi o propósito? Para que os israelitas pudessem obedecer aos 2.713 mandamentos. Teve ainda juízos e ordenanças de Deus. Mas os mais conhecidos, leviticamente falando, são 613 ordenanças. E essa dispensação da lei, ela teve a duração de 1718 anos. E ela começou ali na saída do povo de Deus do Egito e ela perdurou até a pregação de João Batista. Lembra o que Jesus falou? João Batista foi contemporâneo de Jesus. Lembra que Jesus falou em Lucas 16:16? A lei e os profetas duraram até João. Então essa lei, a lei, não é? A dispensação da lei, ela teve início ali quando o povo de Deus saiu do Egito e valeu até a pregação de João. Essa foi a dispensação da lei. Depois da dispensação da lei, quando ela terminou a sua validade, e eu não entendo por que os religiosos de hoje em dia, eles continuam praticando obras da lei, vivendo as ordenanças da lei, impondo sobre os filhos de Deus coisas da lei, como se ela valesse ainda, não sabendo eles que vivem embaixo de maldição. E nós tivemos a dispensação da graça, que foi a sexta dispensação, que ela perdurou desde a pregação de João até a segunda vinda de Cristo, ali dos capítulos escatológicos de Mateus, Marcos e Lucas, não é? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, a manifestação do Filho do Homem, a conhecida segunda vinda de Cristo, então ela teve seus dias ali, terminado ali. E qual foi a duração, não é, do tempo da lei? Se você fazer uma conta rápida, ela valeu, né? Ela teve ali os seus dias desde a pregação de João Batista até a segunda vinda de Cristo. Você sempre tem que contar assim, os dias que nós estamos vivendo, por exemplo, 2024 menos 30. Nós estamos em 2024 menos 30. Menos 30 por quê? Menos 30 porque foi o período, não é, em que valeu, não é, essa lei. Apesar de Jesus ter vivido 33 anos e meio, não é,
Então você faz uma soma desse jeito. Ou seja, a sexta dispensação, que foi a dispensação da graça. Agora, o mais incrível é que durante a manifestação do Filho do Homem, a conhecida vinda de Cristo, nós tivemos algumas coisas interessantes durante a grande tribulação, que foi o juízo de Deus. Nós tivemos ali a profecia concernente à manifestação do Filho do Homem. Nós tivemos como seria essa manifestação. Tivemos alguns propósitos dessa manifestação. Tivemos o arrebatamento espiritual durante essa tribulação. Nós tivemos, para os irmãos entender, os 7 selos do juízo. Tivemos as 7 trombetas do juízo. E tivemos as 7 taças do juízo. E tivemos as bodas do Cordeiro, a segunda vinda e a batalha do Armagedon. Tudo dentro do período da grande tribulação. Para acontecer o quê? Quando isso aqui estivesse tudo feito, tudo pronto, aí aconteceria o quê? A dispensação do governo divino. E o que seria a dispensação do governo divino? A dispensação dos remidos, a era das eras, a chamada a dispensação dos fiéis e a dispensação do remido. E por quê? Porque era por toda a eternidade. E o período, qual era o período, a duração dessa dispensação da era das eras? Sem fim. Ela não tem fim. Efésios 3, 21, Apocalipse 22 e 5. Por que ela não tem fim? Porque é o período em que Deus está em nós. Nessa dispensação não há o porquê ter juízo. Por quê? O pecado foi aniquilado. Pecado era a transgressão da lei. Não havendo lei, não há pecado. Porque como que você vai transgredir uma coisa que não existe? Como que você sabe que para você ser um bom cidadão brasileiro, você tem que obedecer tanto a Constituição do nosso país quanto o Código Penal brasileiro? Um, civicamente, o outro, justiça, e na questão da justiça. Então, se você obedece à Constituição, você vive como um bom cidadão. Se você obedece ao Código Penal brasileiro, você não é inserido como marginal. Então, a era das eras, se não há juízo, é porque não há o porquê você ser julgado. Como que você vai ser julgado se não existe uma lei para você transgredir? Por isso que a Bíblia fala que Jesus ensinou: a lei e os profetas duraram até João. Então, depois Jesus ensinou que tudo que o homem plantasse, ele ia colher. Ou seja, o homem passou a ser juiz das suas próprias ações. Aí muita gente fala assim: ah, fulano está fazendo isso, Deus vai cobrar, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer. Não, queridos. Negativo. Negativo. O homem, ele passou a ser juiz das suas próprias ações. Ou seja, a lei da semeadura, o que é? Tudo que eu plantar, eu vou colher. A lei da semeadura. O homem está assim, ó. Ele colhe aquilo que ele planta. Você pensa que Deus vai trazer juízo sobre a terra? Se ele fosse trazer juízo sobre a terra ainda, então a lei, ela teria que estar em pleno vigor. Ela teria que ressuscitar assim que acabou o juízo. Mas não. Vai em Apocalipse 14, 6 e aprenda ali que a Bíblia fala que aquele anjo a quem foi dada a ordem para proclamar o evangelho eterno a toda nação. Presta atenção no que eu vou falar agora. Nação, singular, era Israel. Língua, singular, Israel. Povo, era Israel. Agora preste atenção
Talvez você nunca percebeu isso aqui. Ouvi outro anjo voar pelo meio do céu com o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua. Agora você vê que é a todos os povos e povo. Em Israel, é a primeira parte do versículo. Agora ele dizia em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O evangelho eterno, a era das eras, é para ser vivida. Não é para você pregar para ganhar almas. Se você estudar Hebreus capítulo 10, você vai entender. Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, você vai entender isso aqui. Eu mostrei aqui um diagrama para você entender. Ah, se seu pastor te ensinasse isso. Você não viveria escravizado pela religião. Você não viveria dessa forma que você vive. Você seria mais feliz. Você aprenderia a adorar a Deus em espírito e em verdade. E você saberia que esses assalpões que aí existem é só para acorrentar e escravizar pessoas. Assim foi as eras, assim foi os tempos que começou e terminou, e as pessoas não acreditam, mesmo estando escrito. Obrigado, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Um grande abraço aos nossos inscritos. O Valeu Demais está aí. Quando você puder, dá um valeu demais. Obrigado, meu querido, obrigado, meu irmão. Continue se inscrevendo em nosso canal, continue compartilhando, comentando, ative o sininho de notificação, porque se você não ativar o sininho de notificação, você não vai receber os estudos, não é? Toda vez que tem um estudo novo, o YouTube notifica você, mas se você não ativar o sininho de notificação, você não recebe os novos estudos, tá bom? Fique em paz e Deus abençoe. Olha, visite as nossas outras redes sociais lá, tá? O TikTok, estou lá no Face, estou no Insta, tá bom? E aqui também no YouTube. Um abraço e que Deus nos abençoe sempre. Amém.